ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. 129 milhões de reais da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só foi a mulher dele que fechou o contratão? Não! Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Brasil tem o judiciário mais poderoso do mundo, ele acabou de dizer o desequilíbrio entre os três poderes, porque ele não falou que o executivo é o mais poderoso do mundo e nem que o Congresso é o mais poderoso do mundo. Ou seja, o judiciário hoje está acima de tudo, é super poderoso, e isso já é por si só um ato extremamente antidemocrático. Só para você entender a gravidade do que está acontecendo mais uma vez. O STF já passou por diversos escândalos, mas assim, diversos escândalos envolvendo membros da nossa Suprema Corte. Mas eles nunca encerraram uma sessão para falar sobre isso. Nunca chegou num patamar de escândalo, de reverberação, de debate tão grande que eles se sentiram obrigados a cancelar ou sustar uma sessão para se reunirem em quatro portas para decidir como fazer em relação a isso. Meus amigos, o que eu vou mostrar para vocês agora vai deixar muita gente de boca aberta, porque parece que o jogo começou a virar de vez. E não é força de expressão não, gente. Nos bastidores do poder algo muito grande está se movimentando, algo que não está sendo explicado nem mostrado em grandes mídias. É algo que realmente a mídia evita tocar e que pode mudar completamente o rumo do Brasil. O clima é de tensão máxima em Brasília, STF em alerta, governo em silêncio e informações cada vez mais fortes. Segura aí, porque o que está surgindo agora pode virar esse jogo de vez. Meus irmãos, por favor, eu te peço antes de continuar esse vídeo, deixa o joinha, certo? Me ajuda com o teu joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e sem mais delongas, bora para esse vídeo. Nitroglicerina pura, uma bomba relógio, o fim do Toffoli. Foram esses os adjetivos que a colunista Malu Gaspar usou para descrever o relatório que a Polícia Federal entregou para o ministro Edson Fachin sobre o ministro Dias Toffoli. E agora, o pedido de impeachment, a pressão por impeachment está maior do que nunca. Ou seja, pela primeira vez na história, nós poderemos ter o prazer de ver um ministro do Supremo Tribunal Federal deixar a corte. Mas isso deixará rupturas na história. Por quê? Porque é uma coisa que agora tanto bolsonaristas quanto petistas querem. Impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Brasil. Caso Master. Matéria da André Sadi, G1. Caso Master. A Polícia Federal apura pagamentos e ministros do STF consideram inviável Toffoli seguir como relator. Investigadores consideram que material colhido nas apurações até aqui tem potencial para resetar a República. Ué, não são os salvadores da democracia? Não são os salvadores que impediram um golpe de Estado? Ó, quanta credibilidade! E aí, mandem prender a Sadi, mandem prender a Malu Gaspar, mandem prender todo mundo que questiona as instituições democráticas, sólidas e inquestionáveis da República? Pois é, a verdade é que a máscara está caindo, a batata está assando e vocês estão entendendo o que está acontecendo. Tem gente falando, tem tiro no peito, né? Terminar igual o Getúlio Vargas? Olha só, petistas dizem que Toffoli tem uma única saída para evitar tiro no peito. Lógico, no sentido figurado, né? Não é no sentido literal. Mas os dirigentes do PT, avaliam que o ministro Dias Toffoli tem uma única saída para evitar levar um tiro no peito, no caso do Banco Master. Segundo os dirigentes do PT, eles avaliam que o ministro Dias Toffoli tem uma única saída para evitar esse tiro no peito. Seria dado pela própria corte. É a corte que tem que salvar o Toffoli do próprio Toffoli. Em conversas reservadas, os petistas avaliam que o Toffoli deve, o quanto antes, por decisão própria, afastar-se da relatoria do caso Master. Já é pouco demais, minha gente. Afastar não vai adiantar, não. Eles querem a cabeça do Toffoli. É o sistema que quer a cabeça do Toffoli hoje. Uma vez que a situação teria ficado insustentável após menções a ele no celular do banqueiro Daniel Vorcar. Seria tão lindo se tivesse mais menções. Mas a verdade é que o Centrão ficou eufórico, se é que a gente pode usar essa palavra, afoito, né? E falam em terremoto.
Dá uma olhada nessa matéria do jornal Metrópolis. Fonte, Jornal Metrópolis. Quase véspera de carnaval, mas Brasília está bem agitada hoje, justamente por causa da repercussão do caso Master. Lideranças do Centrão têm avaliado como um possível terremoto o conteúdo das mensagens encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Como o Metrópolis vem mostrando, a Polícia Federal encaminhou ontem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, o relatório da perícia que foi realizada no aparelho do empresário. A avaliação reservada de dirigentes partidários e até mesmo de lideranças de bancada é a seguinte: de que o teor das conversas vai produzir um forte impacto político a depender de quem seja citado. Os bastidores, os parlamentares admitem que estão muito preocupados com os desdobramentos da divulgação das mensagens, especialmente por causa das eleições de outubro. Uma grande liderança do Centrão me disse que esse caso é um terremoto para metade dos gabinetes de Brasília. Como o Metrópolis noticiou na coluna de Mirelle Pinheiro, a PF recuperou mensagens apagadas de Daniel Vorcaro relacionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A PF conseguiu entrar no aparelho que estava bloqueado com senha. Agora, a partir do material colhido, a PF vai atrás de novas frentes de investigação, incluindo pessoas com e sem foro privilegiado. Para mais informações, veja a coluna de Milena Teixeira no portal Metrópolis. Estritamente boa essa matéria, muito competente essa repórter, acho que é Milena Teixeira, é ela, tá? É muito boa a matéria, mas não chega aos pés da matéria da Malu Gaspar que eu vou trazer para vocês. Se prepara, companheiro, se prepara. Tem coisa boa para vocês. Olha só, a Folha de São Paulo e a revista Piauí publicaram o seguinte: a batata tá assando. É mais grave que mera suspeição. A PF pontuou ao STF indícios de crime de Toffoli. E não estamos falando só de crime de responsabilidade que gera impeachment. Estamos falando de crime comum, que gera cadeia. Será? Já pensou? Olha, várias pessoas analisaram o caso. O jurista Miguel Reale Júnior, altamente conhecido no sistema jurídico brasileiro, para quem é advogado aí, já ouviu falar do Miguel Reale Júnior, ele diz que o Toffoli não teria cometido, pelo menos por hora, a princípio, no caso, né, do Resort Taiaiá, ali infrações criminais, mas infrações administrativas e até éticas é nítido, o que já seria suficiente, inclusive, para uma solicitação de impeachment do ministro. Agora, a revista Piauí foi além, falou em crime comum. Os jornais, a Andresa Matais, do Metrópolis, por exemplo, já começou a investigar a vida do Dias Toffoli, os contratos milionários e os patrimônios multimilionários dos ministros do Supremo. O caso do ministro Alexandre de Moraes foi exposto depois que a esposa do ministro tinha um contrato com o banco, inclusive imóveis de luxos comprados. O próprio Barroso, que deixou o STF há pouco tempo, falaram em imóveis comprados em milhões de dólares lá nos Estados Unidos, depois que veio a Magnitsky. E aí vem mais um caso expondo os ministros do STF. Toffoli, filha e ex-mulher somam 26 milhões em imóveis só em Brasília. Quer saber do que mais? Se brincar, só o Taiaiá vale mais do que isso, meu amigo. E o Toffoli, depois de tanto tentar esconder e ficar inequívoco, impossível esconder, teve que admitir que o Taiaiá é dele. Mas quem imaginaria que a Meredith, que quer dizer Mary de Marília, que é a cidade de Toffoli, e DT de Dias Toffoli poderia ser dele? Até então todo mundo falava que era só dos irmãos dele. Ou seja, a casa está caindo. A casa está caindo. Registros mostram valores abaixo do preço de mercado. 2 apartamentos estão cedidos, inclusive a empregadas domésticas. Olha isso, que absurdo. 26 milhões é abaixo do valor do mercado, são as declarações. Agora, senta. Peraí, pega a cadeira, pegou a pipoca, senta. Se possível, bebe uma aguinha. Ó, para quem não conhece, Sagon, tá? Sandro Gonçalves, nossa empresa jurídica, tá? Não tô vendendo garrafa não, essa é minha, tá, gente? Pega a aguinha, bebe, porque esta
informação, esta matéria da Malu Gaspar foi tão prazerosa de assistir. Acompanha comigo. Fim da linha para Toffoli? Será? Vamos acompanhar? Nitroglicerina pura. Foi assim que integrantes do Supremo resumiram para mim o conteúdo do relatório de cerca de 200 páginas que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, entregou para o presidente do STF, o Edson Fachin, sobre as conexões do ministro Dias Toffoli com o Banco Master e o Daniel Vorcari. O que eu já consegui apurar é que o documento produzido a partir do conteúdo do celular do Vorcari traz registro de telefonemas com o ministro, um convite de aniversário enviado pelo Toffoli e, o pior, conversas do Vorcari com outras pessoas sobre os pagamentos que ele fez para o Toffoli pela compra de uma parte do resort que a família do ministro tem no Paraná. De ontem para hoje, o Toffoli já admitiu que é sócio da empresa que é dona do resort e que recebeu dividendos vindos dessa empresa por conta da venda do resort. Mas o material tem muito mais coisa, e coisa tão quente que não só pode fazer com que Toffoli seja considerado suspeito e afastado do caso Master, como também levá-lo a deixar o tribunal. A bola agora está com Edson Fachin, que vai precisar decidir se encaminha a suspeição do Toffoli ou não. O que o regimento da STF diz é que nesses casos cabe ao presidente da corte chamar o ministro sob suspeita para se explicar e convocar uma sessão secreta para que todos juntos decidam se ele deve ou não ser afastado do caso e, quem sabe, até processado. Mas como nunca aconteceu nada assim antes no Supremo, ninguém sabe ao certo como vai funcionar esse processo. O certo é que a batata do Toffoli está assando. E apesar do conhecido corporativismo dos ministros, a situação ficou insustentável. Agora, as chances de eles cortarem a cabeça de um para não levar o Supremo todo pro buraco é bem grande. E você, que acompanha toda essa história comigo desde o começo, não quer perder nenhum detalhe, eu tenho certeza. Então fica ligado no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos, e não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Eu senti a maldade, eu senti o prazer dela em fazer essa matéria. Você sentiu também? Eu senti. Mas a verdade é uma só. Cara, tá insustentável. O povo já não suporta mais. Você viu ela falando aqui que o Edson Fachin é o responsável hoje por dar uma definição. Está nas mãos do Fachin. Inclusive, se tem uma coisa que no Brasil que não pode ser tolerada e aceitada, é o bullying, não é isso? Essa galera progressista, principalmente, ela é tão politicamente correta, não aceita fazer bullying. Pois é, eles chamam o ministro Edson Fachin de fraquinho. Quem chama? Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora, cabe ao Edson Fachin mostrar para eles que os apelidos jocosos que os próprios ministros do STF colocaram nele não são válidos. Está na hora do ministro Edson Fachin mostrar que a corte tem minimamente a respeitabilidade que se espera dela. Só para você entender a gravidade do que está acontecendo mais uma vez. O STF já passou por diversos escândalos, mas assim, diversos escândalos envolvendo membros da nossa Suprema Corte. Mas eles nunca encerraram uma sessão para falar sobre isso. Nunca chegou num patamar de escândalo, de reverberação, de debate tão grande que eles se sentiram obrigados a cancelar ou sustar uma sessão para se reunirem em quatro portas para decidir como fazer em relação a isso. Mas foi isso que aconteceu hoje. Primeiro que ministros do Lula estão desesperados. Os ministros do Lula começaram a ir hoje até o STF perguntar para outros ministros do STF o que estava acontecendo, qual é a explosão, nós estamos envolvidos também. E saiu essa matéria. Master, ministros do Lula buscam o STF para medir estrago contra Toffoli. Na verdade, como o próprio assessor aqui disse, olha aqui, ninguém acredita que vai parar por aí. Está todo mundo ligado, afirmou a coluna sob reserva um auxiliar que despacha diariamente com Lula. Então a situação é a seguinte, eles não sabem exatamente o que tem no relatório. A única pessoa que sabe é o Fachin. E o Fachin por quê? Porque ele recebeu do diretor da Polícia Federal o relatório de 200 páginas que está lá, as ligações do Toffoli com o Vorcari, os pagamentos, todo o escândalo, né? Toda a corrupção que rolou por ali. Aí vamos lá. A reação de ministros do STF a menções a Toffoli no celular de Vorcari. Ministros do STF medem impacto sobre o que o celular do Vorcari revela contra a colega Dias Toffoli e apostam em Polícia Federal tem mais munição. O medo deles é esse.
O medo dele, o desespero deles é isso aqui, ó. Ministros do STF ouvidos pela coluna dizem não ter tido acesso à íntegra do relatório entregue pela Polícia Federal à Fachin. Os magistrados apostam, contudo, que o material tem potencial explosivo. Os magistrados estão com medo. Aqui, estamos tentando entender. Temos poucas informações. O ministro Fachin não falou nada com ninguém. O clima é pesado, disse a coluna sob reserva o integrante do Supremo. O medo deles é Moraes envolvido, Gilmar Mendes, a gente não sabe. Mas são Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli que estão tentando impedir que o Dias Toffoli saia da relatoria. E aqui, para mim, é uma cena histórica isso daqui. Isso aqui, para mim, é o último prego no caixão do STF. É a desmoralização completa. É o Fachin, presidente do STF, tendo que avisar que a sessão vai ser encerrada para que eles possam ter um diálogo entre eles. Anuncio também, informo aos advogados e advogadas presentes que os demais feitos não serão chamados nesta sessão. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. De novo. Encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. Provavelmente será um diálogo cabuloso, mas olha o fundo do poço, gente. Ter que encerrar uma sessão, marcada a dias, a semanas, a meses, porque surge um escândalo que envolve o nome de um excelentíssimo ministro do STF. Um escândalo que agora a imprensa inteira entendeu o que realmente aconteceu. O Brasil inteiro entendeu. Mas tem mais coisas a serem descobertas. A Polícia Federal vai soltar mais coisas. E aí, meu amigo? Pode chegar no Moraes, na esposa do Moraes, no Gilmar Mendes. Se eu não me engano, foram 30 parlamentares que foram citados nessas conversas do Vorcaro. Que lambança é essa? Agora eu quero ouvir de você sem filtro. Bolsonaro deveria estar elegível e disputando as eleições de 2026? Ou você acha normal ele estar preso enquanto outros, cercados de denúncias, seguem no poder? Se não há nada a esconder, por que tanto medo de investigação? O Brasil, será que está encaminhando para um modelo parecido com a Venezuela se realmente Lula ganhar em 2026? Comenta aqui embaixo. E se não quiser escrever muito, comenta só 22 que eu vou entender a sua posição. Deixa o like para esse vídeo para não ser enterrado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque quando a gente começa a apertar, gente, realmente tentam segurar, tentam de todo jeito nos calar. Então me ajude com o teu joinha, compartilhando esse vídeo, e claro, bora mostrar o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!